5, confirmar, junto aos órgãos participantes, a concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico. Então, vejam, qual é uma das obrigações do órgão gerenciador? É a de confirmar com o órgão participante, aquele que manifestou interesse em vir participar do registro de preço, se eles estão de acordo com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos, mas, sobretudo, quanto à especificação do bem. Porque nós estivemos ontem conversando a respeito daquela necessidade de nós termos o bem que nós estamos registrando, e seja qual for a forma de contratação, se é por licitação, se é por dispensa, se é por registro de preço, né, licitação que eu digo convencional, se a especificação do bem é uma especificação que atende, de fato, à nossa necessidade. Nós temos que ter um cuidado extremo ao especificar bens. Temos que buscar ser o mais completo possíveis. Temos que buscar identificar se a especificação ela não está dando margem de dúvida, porque ela está insuficientemente colocada, aquela especificação. Temos que cuidar se não está por demasiado restritivo, para saber se a gente não está direcionando aquela contratação, né? Então, nesse momento aqui, o órgão participante ele deve ser consultado para manifestar a concordância. Está ok essa especificação de objeto que a gente está colocando aqui? E óbvio que essa comunicação ela tem que ser uma comunicação oficial. Não adianta a gente ligar, e aí, gostou? Está legal? Né? Porque depois está sujeito, se for só uma comunicação extraoficial, né, uma comunicação verbal, depois lá na frente alguma coisa acontecer, né, e quererem colocar responsabilidades porque não ficou bem esclarecido do ponto de vista formal e oficial, né? Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Então temos que verificar especificação do objeto, o quantitativo que foi pedido, é essa quantidade mesmo aqui que você está querendo? Ah, é essa mesmo. Então, nessa comunicação, a gente alinha tudo. A especificação, coloca a quantidade, coloca ali o termo de referência, o projeto básico, encaminha, né, com a cota, encaminho as informações relativas ao registro de preços, número tal, que estamos buscando firmar, né, para você, órgão participante, pedindo que você se manifeste quanto às especificações, aos quantitativos, às condições gerais constantes do termo de referência, né, para ciência e eventual consideração, de forma a aprovar ou não, né, o modo como estamos colocando esse registro de preços para funcionar. Daí ele recebe, né, faz lá as suas considerações e devolve, né, e nós arquivamos isso aí. Ok? Muito bem. E aí fazemos o quê? O órgão gerenciador ele vai realizar o procedimento licitatório. É ele que faz a licitação para esse registro de preço. Lembrando, quais são as modalidades que nós podemos utilizar para fazer registro de preços? Pregão e concorrência. Podemos fazer por pregão eletrônico, Rejane, aqui o registro de preço? Ou tem que ser um pregão presencial? Você vê que é possível fazer pregão eletrônico. E você, Johnny, o que você acha? Com certeza, porque a modalidade é pregão, né? Para fins de realização efetiva é que ela se distingue em eletrônico e em presencial, mas é a mesma modalidade, né? É a mesma modalidade colocada de formas diferentes apenas. Então, a gente quando vai fazer aqui o procedimento licitatório, nós podemos fazer o procedimento licitatório utilizando tanto a concorrência quanto o pregão para o registro de preço. Outra atribuição do órgão gerenciador. Tá fácil, né? Se ele é o órgão gerenciador, ele gerencia a ata de registro de preços, né? E o que significa gerenciar a ata de registro de preços? Hein, Fernando? O que você acha? Acompanhar a execução dela, né? Saber se os quantitativos não foram esgotados, né? Saber se a empresa que está com o seu preço registrado mantém as condições lá de habilitação pronta para ser contratada a qualquer momento, né? Então, fazer o acompanhamento dessa ata de registro de preço, né? Fazer pesquisas de preço, no mínimo trimestrais, né?
para que nós tenhamos um acompanhamento desse preço, sabendo se esse valor, né, registrado continua sendo um valor de mercado, né, promovendo eventuais ajustes, caso a gente constate que aquele valor registrado ele já não é mais representativo do valor de mercado, né? Muito bem. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados também é uma atribuição do órgão gerenciador. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório. Então, se no procedimento licitatório o licitante trouxe documento que se descobriu depois que era um documento que não atestava a realidade, era um documento falso no seu conteúdo ou na sua forma, né? Por exemplo, estou dando um exemplo, tá, pessoal? O que tem que fazer o órgão gerenciador? Levar adiante o procedimento sancionatório, né? Obviamente, respeitada a ampla defesa e também respeitado o contraditório. Johnny, o que é ampla defesa e contraditório, Johnny? É o seguinte, ó. Vamos dizer que você é uma empresa, né, e você cometeu um equívoco, mas não era um equívoco mal intencionado. Só que você cometeu um equívoco na licitação. E eu, como pregoeiro, eu falo, aqui tem treta. Aí eu digo para você, olha, em razão dessa falha cometida aqui na licitação, você, a partir de hoje, está suspenso, com o seu direito de licitar, suspenso por 2 anos. Você vai aceitar tranquilo essa punição que eu estou te dando de forma imediata, comunicando verbalmente? Eu acho que se for licitante, você não vai aceitar. Uma das coisas que você vai pensar assim, mas espera aí, esse cara nem me ouviu e já está querendo me punir? Né? Então, a ampla defesa e o contraditório é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição. Qualquer pessoa, para ser colocada numa posição desfavorável, né, seja no processo administrativo, num processo judicial, ela tem o direito de ser ouvida e de utilizar todos os mecanismos de defesa que a lei estabelece em favor dela. Então, para que nós possamos punir, sancionar alguém, é imprescindível que nós respeitemos o processo devido. Então, no âmbito administrativo, nós temos que respeitar o processo devido para sancionarmos alguém. Então, no mínimo, a pessoa tem que ser ouvida, né? Isso de forma também oficial. E há toda uma sistemática estabelecida em lei, né, para que isso aconteça. Tem prazos que têm que ser observados, tem comunicações formais a serem feitas, né? Tem a possibilidade de recurso que nós temos que dar à pessoa, né? Então, nós não podemos sancionar de bate-pronto, né? Temos que seguir um procedimento. Okay? Então, é isso que ele está falando ali. A gente aplica penalidade desde que tenha observado o devido processo administrativo para chegar naquela penalidade. Então, aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preço ou do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações. Então, veja, nós temos 2 situações distintas aqui no decreto. A primeira é aplicar penalidade quando a eventual irregularidade acontecer no procedimento licitatório. Está abrindo a licitação para registrar preço, a pessoa jurídica, né, por meio do seu representante ou nos documentos, ela apresenta alguma irregularidade passível de sanção. Isso é uma situação. A situação aqui do artigo do inciso 10 é outra. É no decorrer do registro de preço, já passou pela licitação, a ata de registro de preço já ficou pronta, e nós temos, então, a empresa, né, contratada, a beneficiária, que já está no contrato, praticando alguma irregularidade, né? Então, descumprimento do pactuado na ata de registro de preço ou das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações. Aí, o órgão gerenciador, ele vai levar adiante esse sancionamento da empresa que tem relação com ele. Porque a gente vai ver que o órgão participante ele também tem esta prerrogativa, este direito de levar adiante sanções contra
quem tem contrato com o órgão participante. Vocês entenderam as situações? Uma está acontecendo, a do inciso 9 está acontecendo na licitação, e a do inciso 10 está acontecendo no contrato derivado da ata de registro de preço. São duas situações distintas. Beleza? Inciso 11. Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo, no parágrafo 6º do artigo 22 desse decreto, respeitado o prazo de vigência da ata quando solicitada pelo órgão participante. Então, quem autoriza a prorrogação do prazo do parágrafo 6º do artigo 22 é o órgão gerenciador. Tá? A gente vai falar disso mais para frente, quando falar do artigo 22. Muito bem, então, competências do órgão participante. Nós falamos das competências do órgão gerenciador, vamos falar das competências do órgão participante. Então, o órgão participante, primeira coisa que ele tem que fazer quando estamos falando aqui do registro de preço, é manifestar o interesse de participar desse registro de preço. Primeira coisa, né? Então, ele fica sabendo, né, de alguma forma, que vai acontecer um registro de preço. No âmbito federal, nós vimos que existe a intenção de registrar preços. Né? Então, quem no âmbito federal vai fazer registro de preço, previamente tem que entrar lá, né, no site do Comprasnet, lá no ambiente próprio, e manifestar lá que está com a intenção de registrar preço. Para quê? Para que outros órgãos federais tenham a oportunidade de verificar, né, aquela possibilidade de registro e manifestar a intenção de participar do registro de preço. No âmbito municipal, nós não temos esse tipo de ferramenta. Ainda não temos, de repente, né, seja criado mais para frente, a associação dos municípios de determinada localidade, né, do Estado, pode pensar em criar uma ferramenta dessa, né, porque é muito importante que isso seja regionalizado, porque não adianta vocês fazerem uma participação em ata com municípios muito distantes, né, tem que ter uma proximidade geográfica até para facilitar a participação das próprias empresas, né, não que seja um impedimento, mas no meu entendimento, facilita mais, né. Então, mas vamos dizer que vocês combinaram com os órgãos da esfera municipal de, toda vez que vá se iniciar um trabalho de registrar preço, vocês entrarem em contato para que haja essa troca de possibilidades aí, de registros de preços em comum. Né? Então, o município está querendo fazer registro de preço, entre em contato com a Câmara. Município que eu digo a prefeitura, né? Entre em contato com a Câmara. Olha, estamos querendo registrar preço para material de limpeza. Vocês têm interesse em registrar preço junto conosco? Por que isso é interessante, pessoal? Fernando, quando você vai comprar pneu, tá? Você vai comprar pneu, você vai comprar 2 pneus. Vai pagar lá R$450 em cada pneu. Vamos dizer que é um pneu lá de um carro um pouco maior, né? R$450. Aí você vai comprar 500 pneus. Você acha que você vai pagar o mesmo valor de R$450? Por que que não? Se você pegar tudo de uma vez, você acha que você vai conseguir a condição mais favorável de contratação ou menos favorável de contratação? Mais favorável. Por quê? No mercado existe uma lógica, né? Que é a lógica da economia de escala. É a lógica do varejo e do atacado. Se eu compro no varejo, eu pago um preço. Se eu compro no atacado, eu pago outro preço. Não é isso? Então, quando nós temos a oportunidade de comprarmos em maior quantidade, a possibilidade da gente conseguir um preço melhor é maior. Por isso que é interessante a gente quando vai fazer registro de preço, a gente consultar os órgãos municipais, irmãos, né, para saber se há interesse deles em participar conosco desse registro de preço. Para quê? Para ampliar essa possibilidade de comprarmos em maior quantidade e termos melhores condições de contratação. Então, por isso que é interessante a gente contar com a participação de outros órgãos na nossa licitação. Muito bem, então, o órgão participante ele manifesta o interesse em participar do registro de preço, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador da sua estimativa de consumo, local de entrega, cronograma de contratação, se couber, especificações ou termo de referência ao projeto básico, né, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda,
Então, encaminhar essas informações aqui é óbvio. Não tem como participar de um registro de preço sem você dizer o que você está querendo, né? Então, você diz o que você está querendo, traz todas as informações, de preferência num termo de referência, né? Nós comentamos aqui o que é o termo de referência, aquele documento que ou serve para instruir a elaboração digital na fase interna de licitação, ou serve como anexo de um edital um pouco mais enxuto, que coloca lá o termo de referência como instrumento para trazer ao conhecimento dos licitantes as informações da contratação. Muito bem. Então, vamos ver os incisos do artigo 6º que fala das atribuições do órgão participante. Então, garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preço estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente. Muito bem. A autoridade competente do próprio órgão participante, porque um documento, para ele sair do órgão, né, ir até outro órgão, ou seja, um documento externo, ele tem que sair do órgão com a anuência, o conhecimento da autoridade competente daquele órgão. Não pode ser um contato, por exemplo, entre as comissões de licitação, entre só os pregoeiros, né? Há de existir, porque nós estamos numa administração pública hierarquizada, não podemos esquecer disso. Então, temos que respeitar esta hierarquia. Para que você mande um documento externo de um órgão para outro, a autoridade competente desse órgão aqui tem que estar plenamente ciente do que está acontecendo, né? Então, tem que passar toda esse conjunto de documentos aqui pela autoridade competente para que ele remeta para o outro órgão de forma oficial também. Manifestar junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da intenção de preço, sua concordância com o objeto. Lembrando que nós estamos aqui usando o decreto 7892 de 2013, que é um decreto federal. Então, ele é voltado para o âmbito federal. Nós usamos nos municípios, vamos dizer assim, adaptando as nossas necessidades, né? Fazendo referência no edital, que vamos usar o decreto, e adaptando esse decreto para as nossas necessidades. Muito bem. Esse inciso 2 aqui, ele está falando da utilização da intenção de registro de preço, que é aquela ferramenta que está disponível no âmbito federal. Não se aplica precisamente a nós. Mas é importante, já vimos inclusive no artigo anterior, é importante que o órgão participante manifeste para o órgão gerenciador que concorda com o objeto, tá? Independentemente da utilização do portal ou não, ok? O que mais que faz o órgão participante? Tomar conhecimento da ata de registro de preços, inclusive de eventuais alterações para o correto cumprimento de suas disposições. Então, o órgão gerenciador, se tiver alguma modificação lá na ata de registro de preços, ele deve informar o órgão participante para que ele conheça eventuais alterações naquela ata. Bom, parágrafo 1º. Cabe ao órgão participante aplicar penalidade em quem? No beneficiário da ata de registro de preço. Quando? Quando, em relação às suas próprias contratações, houver algum tipo de descumprimento contratual. Entenderam isso aqui? Então, quem é que pode aplicar penalidade no beneficiário da ata de registro de preço? O órgão gerenciador pode? Pode. O órgão participante pode? Pode. Em relação ao quê? Às suas próprias contratações. Tá? O órgão gerenciador ele pode aplicar em 2 momentos e o órgão participante só em um momento. O órgão gerenciador ele aplica tanto em decorrência da licitação quanto em decorrência da contratação. O órgão participante ele aplica penalidade só em decorrência de descumprimentos contratuais nos seus próprios contratos. Ok? Muito bem. Então, dando sequência aqui. Parágrafo 2º. No caso de compra nacional, então, compra nacional, nós vimos a compra nacional ontem, quando nós falamos de alguns conceitos que estão presentes aqui no decreto 7892. Né? Então, foi uma inovação trazida pelo decreto 8.250 de 2014, né, que introduziu essa figura da compra nacional. Né? Então, vocês sabem que tem alguns projetos dos ministérios federais, né? Ministério da Educação, Ministério da Saúde, que faz lá um registro de preços nacional
e permite que, inclusive, municípios participem desse registro de preço. Né? Então, nós temos essa figura da compra nacional sendo realizada no âmbito federal para atender também aos entes federados. Tá? Então, no caso de compra nacional, o órgão gerenciador promoverá a divulgação da ação, a pesquisa de mercado e a consolidação da demanda dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e, olha aí, ó, dos municípios. Tá? Muito bem. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, que é de compra nacional, comprovada a vantajosidade, fica facultado aos órgãos ou entidades participantes da compra nacional a execução da ata de registro de preço vinculada ao programa ou projeto federal. Vou dar um exemplo aqui. Compra de veículos para transporte escolar. Tranquilo, o Ministério da Educação faz uma compra nacional e disponibiliza a ata para que os órgãos da esfera municipal possam aderir, participar daquela ata e fazerem contratações a partir daquela compra nacional. Não tem aí o projeto chamado Caminhos da Escola? Então, é uma compra nacional. Tá? Muito bem. Parágrafo 4º. Mas olha só, só voltando um pouquinho no parágrafo 3º. Tem que comprovar a vantajosidade. Então, a compra nacional é feita pelo Ministério da Educação. Na hora de nós realizar efetivamente a despesa, a emissão de empenho, contratação efetiva, nós temos que fazer uma pesquisa de mercado local, comparar com a compra nacional, para demonstrar essa vantajosidade, que é vantajoso utilizar a compra nacional em vez de fazer um procedimento próprio local. Tá? Muito bem. Parágrafo 4º. Os entes federados, participantes de compra nacional, poderão utilizar recursos de transferências legais ou voluntárias vinculados aos processos ou projetos objeto de descentralização e de recursos próprios para suas demandas de aquisição no âmbito da ata de registro de preço de compra nacional. Entenderam isso aqui, pessoal? Então, para participar eventualmente de compra nacional, é possível utilizar tanto recurso de transferência quanto recurso próprio. Então, você pode usar a compra nacional para fazer valer um convênio, que tenha sido celebrado, a participação num programa, ou usar recursos próprios e só se utilizar da indicação do beneficiário. Eu tenho aqui um recurso. Aí vai fazer licitação, tem alguma compra nacional aqui? Você pode utilizar, então, recursos próprios. Parágrafo 5º. Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novos itens, o órgão participante demandante elaborará sua especificação ou termo de referência ao projeto básico, conforme o caso, e a pesquisa de mercado observado o disposto no artigo 6º. Então, se houver, por parte do órgão gerenciador, essa disposição de aceitar a inclusão de novos itens, quem elabora, quem especifica, é o órgão participante. E também faz a pesquisa de mercado. Muito bem. Parágrafo 6º. Caso o órgão gerenciador aceite a inclusão de novas localidades para entrega do bem ou execução do serviço, o órgão participante responsável pela demanda elaborará pesquisa de mercado que contemple a variação de custos locais ou regionais. Você já está participando da licitação do outro, você vai ainda dar mais trabalho para o outro? Então, você quer que entregue em locais diferentes, você quer itens diferentes sendo incluídos naquele registro de preço? Então, você tem que se incumbir, tem que se encarregar de fazer tanto especificação, de fazer pesquisa de preço. Se houver, então, entrega em pontos distintos dos originalmente previstos, também toca ao órgão participante fazer a complementação dessas informações. Vamos falar um pouquinho agora da licitação em que acontece o nosso registro de preço. Então, a gente já sabe que nós podemos fazer registro de preço por duas modalidades, a concorrência e o pregão. E vejam,
normatizador aqui, né, desse decreto 7892, ele em diversos momentos chama a nossa atenção para a ampla pesquisa de mercado. E mais uma vez aqui ele fala, né, que a licitação será precedida de ampla pesquisa de mercado. Por quê? Porque esse preço vai ficar registrado, via de regra, por até um ano. Né? Via de regra não, sempre, por até um ano. Via de regra por um ano, porque a gente geralmente faz, para ter mesmo à nossa disposição aquele registro por um ano. A gente se vê durante um ano livre da necessidade de ter que fazer novamente licitação para aquele tipo de objeto. Né? Muito bem, parágrafo 1º. O julgamento por técnica e preço na modalidade concorrência poderá ser excepcionalmente adotado a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão. Então, isso é uma inovação. O tipo técnica e preço não podia ser utilizado em registro de preços, mas com o decreto 8.250, né, uma inclusão, né, dessa possibilidade, mediante despacho fundamental da autoridade competente. Né? Então, nós temos alguns objetos que requerem, né, a utilização da técnica do preço. Vamos lembrar dos tipos de licitação aqui que nós vimos? Quais são? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. São os 4 tipos de licitação, que são diferentes de modalidades licitatórias. Nós temos as modalidades licitatórias e nós temos os tipos de licitação. Quando vamos fazer licitação, escolhemos uma modalidade e também um tipo. O tipo, ele diz respeito ao critério de seleção do vencedor da licitação. No tipo técnica e preço, há a presença de uma intensa atividade intelectual, de modo que é necessário que nós, no decorrer do procedimento, façamos comparações em relação a esta capacidade intelectual de elaboração, né, do objeto a ser contratado. Né? Então, a gente pode dar aqui como exemplo, né, da técnica e preço. Construções, né, obras e serviços de engenharia, não é isso? Realização de projetos. Podemos falar da realização de concurso público. Né? Então, quem vai realizar concurso público para o município, essa atividade, ela é uma atividade notadamente intelectual. Vai exigir ali uma capacidade de elaboração de questões, de saber, né, a melhor forma, a melhor utilização, né, das questões, se é por eliminatória, por somatória, se uma errada elimina uma certa. Então, isso de acordo com as peculiaridades do concurso a ser realizado. Então, sem dúvida nenhuma, uma atividade de intensa exigência de capacidade intelectual de quem está executando. Fernando, tem uma pergunta? Faz aqui, por favor. Ó. Eu ouvi dizer que tem 400 pessoas nos acompanhando hoje aqui. Agora não pode ficar com medo, tem que fazer a pergunta. Viu, fugindo do assunto um pouco. Nós contratamos uma licitação de concurso público. Só que nós fizemos carta convite, há 4 anos atrás. Convidou as 3 empresas, só que no dia só apareceu uma. Daí eu não queria pegar e abrir, por causa tem que ter 3, né? Daí o parecer jurídico pegou e autorizou. Só que daí o tribunal notificou. E realmente, a lei diz que nós temos que ter 3 propostas válidas para abrir um convite. Para abrir não, para levar até a conclusão do convite. Se você só tem uma proposta, você abre, né, e declara frustrada a sua licitação. Né? Então, você, para levar adiante a contratação, mediante o convite, você tem que ter 3 propostas válidas. Se você tem 3 propostas, mas uma ali é desclassificada, já não é possível você levar adiante a sua licitação. Não é possível você levar adiante a sua contratação. Né? Então, o convite ele exige 3 propostas válidas. Sem isso, nós não podemos contratar a partir do convite.